é bravo e você vai. Desce, vai me atacar, porque a menina. Em tempos como esse, é preciso perceber que a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. Tudo vai ser diferente, é hora de refletir. Vamos ser mais conscientes pra fazer um mundo melhor surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o tempo que for, porque aqui na nossa rádio nós vamos te dar carinho, vamos te dar amor. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Folha FM. Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Os fatos, os acontecimentos, a notícia como ela é. Jornal da Folha. A verdade no rádio. Olá, boa tarde para você. Seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor. Boa tarde para você que está em casa. Boa tarde, Pedro, equipe Folha. Boa tarde, Filó. Boa tarde, ouvintes. Bom, está no ar o Jornal da Folha e você confere nesta edição o panorama da Covid em Goiás, na região, em Minas e no Brasil. Folha Consciência. Hoje o bate-papo é com o médico otorrino Davi Mourão sobre os mitos e as verdades da Covid-19. Senhora do Porto esclarece o segundo caso confirmado da Covid-19 na cidade. Paciente foi notificado em outro município e não se encontra em Senhora do Porto, onde possui residência. Polícia Militar passa a advertir a partir de hoje quem estiver transitando sem máscara ou participando de aglomerações. Informação foi anunciada ontem, dia 24, pelo governador, que salientou a medida nos 853 municípios do estado de Minas Gerais. A gente deu aqui em Goiás a notícia de primeira mão logo na sequência da fala do governador. Diamantina conquista a terceira posição entre os municípios mineiros na tabela de pontuação provisória do ICMS Patrimônio Cultural. Tudo isso você confere no Jornal da Folha, que está no ar. Vem com a gente, estou te esperando. Jornal da Folha, apoio cultural. Arraiado menor preço, Três Irmãos. Aqui sua economia é garantida. Confira nossas ofertas para esta quinta na horta. Laranja Pera Rio ou mamão formoso, 99 centavos o quilo. Batata doce roxa, moranga japonesa, cenoura vermelha ou beterraba, só 1,79 o quilo. Melão amarelo ou banana caturra, 1,79 o quilo. Suco de uva integral Aliança, 1,5 litro, 8,99. Feijão carioca pra mar, pacote 1 quilo, 5,99. Leite integral Ibituruna, 1 litro, 2,99. Arraiado menor preço, Três Irmãos. Jornal da Folha. A verdade no rádio. Agora, 12:30 e hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Em Goiânia, neste momento, a temperatura gira em torno dos 22 graus e a umidade relativa do ar é de 57%. O dólar está cotado a R$ 5,33, operando em alta. Bom, hoje, dia 25 de junho, também é aniversário da Lilia Magalhães, da Josiane Luiza, do Marcos Felipe, da Luciana Amaral. Alô, Luciana, feliz aniversário do baterista top que a gente adora, Isaac Drums. Alô, Isaac, parabéns, feliz aniversário, tudo, mas tudo de bom pra você. Da Cristiane Carvalho também, da Irene Paiva, Irene, a mãe da Isabela, a vovó da Júlia, e ainda do Rodrigo, do Guidão. Alô, do Vica, parabéns, feliz aniversário, tudo mais, tudo de bom para vocês, tá? A todos vocês que nasceram
nesse 25 de junho. Jornal da Folha. Os acontecimentos de Guanhães e região no seu rádio. Agora 12h32, a gente começa trazendo o panorama transformado já e mudado da Covid em Guanhães, na região, em Minas e no Brasil. Gente, lembrando a todos que o status da nossa microrregional de saúde, que tem Guanhães como sede, é onda verde. Nós estamos apenas autorizados os serviços essenciais funcionarem. Se você tem dúvidas, a gente vai falar mais uma vez no site do Governo de Minas. Você pode saber em que tipo de categoria, né, está encaixada ou encaixado o seu estabelecimento. É o www.mg.gov.br/Minas Consciente/empresários, trazendo agora o panorama de Guanhães, segundo o último boletim do Comitê de Crise divulgado pelo município. 272 casos suspeitos foram notificados na cidade. Destes, nós temos confirmados. Casos confirmados, residentes de Guanhães. São 21 casos confirmados, residentes aqui em Guanhães. Casos confirmados em Guanhães e residentes de outro município, 1 caso. Casos confirmados que já se recuperaram da doença e já cumpriram o isolamento, são em 12. Casos confirmados em isolamento domiciliar, gente, são 8. E casos confirmados em isolamento hospitalar, 1 caso. Panorama mudado, nós temos 1 paciente a mais. Até ontem nós tínhamos 20 pacientes e 20 pessoas, né, notificadas com a testagem e confirmados para Covid. E hoje já somam 21 casos positivados, confirmados da Covid-19. Sobre a testagem, gente, a gente vai falar agora, todo mundo pergunta muito sobre a subtestagem que nós temos também, o que traz aí uma subnotificação. E a testagem é o seguinte: casos que foram testados por exame laboratorial são 133. Casos que obtiveram resultado negativo para a Covid-19, 111. Sendo assim, tem 2 casos em investigação. Aqueles que aguardam o resultado do exame são 2. Casos suspeitos, gente. Casos suspeitos em isolamento domiciliar já somam 36 casos suspeitos em isolamento hospitalar, 2 residentes de Guanhães, tá? Todos os 2 que estão suspeitos para Covid estão em isolamento hospitalar, são 2. Casos curados de síndrome gripal inespecífica, sendo liberados do isolamento, não testados para Covid, são 115 casos. E o Pedro traz agora o panorama da microrregional. Pedro. Confira os números de casos confirmados que foram notificados nas 9 cidades pertencentes à microrregional de Guanhães, segundo informações dos últimos boletins divulgados pelas secretarias municipais e estadual de saúde. Guanhães, 21 casos confirmados, segundo o boletim municipal na data de ontem. Dom Joaquim, 13 casos, também boletim municipal de ontem. Materlândia, 3 casos, sendo um óbito, boletim também atualizado municipal na data de ontem. Rio Vermelho, no mesmo caso, 4 casos. Senhora do Porto, 2 casos, boletim municipal de ontem. Atualizado Senhora do Porto, ontem, né? Exatamente. Dores de Guanhães, 2 casos, boletim estadual. Sabinópolis, 1 caso no boletim municipal atualizado ontem. Virginópolis e Carmésia seguem sem nenhuma confirmação. A respeito de Senhora do Porto, embora no boletim estadual da saúde constem 2 casos confirmados, em Senhora do Porto, o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a secretária, a Elisete Araújo, esclareceu na tarde de ontem, dia 23, a reportagem da Folha, que o paciente, além de ter sido notificado em outro município, não se encontra na cidade, onde possui residência. Além disso, gente, aliás, a gente tem tido muitas confusões e até dados trocados, gente. São 853 municípios se posicionando diariamente através dos comitês de crise na Secretaria Estadual de Saúde. Venha cá. Essa foi mais uma dúvida. Tivemos um caso em Braunas, outro em Tamarandiba, nessa mesma situação, Senhora do Porto também. E olha só, além disso, o município de Senhora do Porto, Virginópolis, né, Pedro, que estava confirmado no boletim do estado, e a cidade, né, disse que não havia esse caso, foi um erro de fato da secretaria, enfim. O município de Senhora do Porto não havia sido informado oficialmente sobre este caso.
E por esse motivo, somente na tarde de ontem, quarta, dia 24, a Prefeitura divulgou um novo boletim em sua página oficial, constando os 2 casos registrados, mas deixando claro que um deles, gente, está sendo acompanhado no município em que foi notificado. O outro já se recuperou da doença. Nós trouxemos, foi o primeiro caso da região, foi esse caso lá de Senhora do Porto. Então, esse caso agora, o cidadão, né, o paciente tem residência em Senhora do Porto, não foi notificado lá, não está lá, foi notificado em outro município. A gente tem trazido, né, sempre casos assim, desta maneira, e a gente acaba explicando muito para que você esteja sempre bem informado. Lembrando, Oi, diga, Pedro. lembrando também, Filó, que os números registrados nos boletins das secretarias incluem todos os casos notificados até o momento em cada município, já tendo paciente curado entre esses números. Sim, o que é melhor, né? O que deixa a gente satisfeita aí com a cura de muitos e muitos casos notificados e pacientes também. Bom, gente, eu vou trazer agora o panorama do estado, que também anda aí mudando muito e na velocidade da luz, lamentavelmente. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem 32.767 casos, 806 mortes confirmadas pelo coronavírus e mais de 19.466 casos recuperados da doença. A gente fica satisfeito, né, de trazer os casos recuperados, mas a gente sabe, né, aumenta o número de casos recuperados, é muito bom, mas também, lamentavelmente, aumenta ainda o número de mortes confirmadas pela Covid. O panorama agora é do Brasil, Pedro. No Brasil, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, há mais de 1.190.000 casos confirmados de coronavírus, mais de 53 mil óbitos e mais de 649 mil casos recuperados da doença. Folha, 12h38, o tempo não para, informação por aqui também não. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Gente, ontem, quarta-feira, é dia da nossa janela aqui no Jornal da Folha, Folha Consciência. Nós a transferimos para hoje, para que possamos receber aí, né, o otorrinolaringologista, o médico goianense, o Davi Mourão. E olha, gente, o Folha Consciência traz sempre, vem sempre, né, convocando a cada um de nós a nos colocarmos cada vez mais conscientes e prontos, né, e comprometidos com o atual momento e o momento desafiador que todo o planeta Terra vive. Não é diferente no interior das Minas Gerais, muito menos aqui em Goiás, né, que é a nossa casa, né, é uma cidade que concentra um número muito grande de pessoas, né, no seu entorno. Se a gente considerar o Alto Suaçuí junto aqui às cidades mais próximas, nós temos mais ou menos em torno de 300 mil pessoas que utilizam, né, de Goiás, quer seja como corredor, como referência comercial, em saúde e vários outros setores. Então, é muito importante que a gente se conscientize, né, da situação que todos nós vivemos. Mais uma vez, a gente quer chamar e convocar você a malhar esse músculo chamado consciência, que até o presente momento é a única vacina que temos contra a Covid-19. Em meio a tantas informações verídicas e não verídicas, gente, sobre o assunto que tem impactado. Filó, diga, Pedro. Vou só fazer uma atualização aqui. A gente trouxe o panorama da região e as cidades da microrregional, e a cidade de Sabinópolis confirmou mais 2 casos. São 3 casos confirmados em Sabinópolis. Um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, o secretário Alisson confirma mais 2 casos na cidade. Pois é, gente, é um panorama que muda, né, com horas, dias, 24 horas, enfim. Mais uma convocação a gente faz agora para você dentro do Folha Consciência. Voltando aqui, gente, em meio a tantas informações verídicas e não verídicas sobre o assunto que tem impactado todo mundo, manter-se bem informado pode fazer toda a diferença. Por esse motivo, no Folha Consciência de hoje, que excepcionalmente, já expliquei, né, está acontecendo na quinta e não na quarta, a reportagem da Folha decidiu convidar o médico otorrinolaringologista, Dr. Davi Mourão, para falar um pouco sobre os mitos e verdades da Covid-19. Boa tarde, doutor Davi, querido Davi Mourão, bem-vindo, viu? Bem-vindo à Folha FM, bem-vindo ao Folha Consciência. Boa tarde, Filó, boa tarde, Pedro, boa tarde, ouvintes. É um prazer aí, gostaria em primeiro lugar de agradecer ao convite. Pois é, prazer demais receber você também, Davi, médico goianense, nascido aqui, né? Raízes sabinopolenses, mas nascido aqui, um menino que a gente viu crescer. É um prazer muito grande, sabemos aí, né, dos desafios que todos nós estamos enfrentando e só mesmo
com a informação crível e verídica para a gente conseguir conscientizar cada vez mais pessoas. Davi, vamos começar, aliás. É bem importante que a gente diga isso agora, quando nesse exato momento tivemos mais uma atualização do município de Sabinópolis, com 3, era um caso, até na abertura desse jornal, o Sabinópolis já atualizou na manhã de hoje, já são 3 casos. Quais são os sintomas mais comuns da doença para explicar para todo mundo? Doutor Davi. Perfeito, Filó. Então, vou fazer uma pequena introdução aqui. Sim. Como vocês podem observar, a Covid-19 é uma doença nova, né? Ela é chamada de Covid-19 porque os primeiros casos foram identificados no dia 31/12/2019 na China, né? Sim. E tudo é muito dinâmico, né? Como a gente pôde ver, começou o jornal, já apareceram novos dados e as coisas mudam a cada hora. Então, eu vou fazer só um apanhado aqui. Por favor, nos esclareça. Tá me ouvindo? Tá bem? Sim, tá ótimo. Perfeito. Então, assim, só uma coisinha para esclarecer. Coronavírus, né? São vários tipos de coronavírus. É o tipo do vírus que causa essa doença. E o novo coronavírus, que é o causador da doença que se chama Covid-19, é o SARS-CoV-2. Então, a gente vai falar sobre esse vírus que é causador da pandemia. Então, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante para a gente começar o nosso bate-papo, que é justamente falando dos principais sintomas da doença. Os 3 principais sintomas, os mais comuns, são febre ou sensação febril, aquele corpo ruim, né, a pessoa se sentindo, pode não ter termometrado a febre, mas tem uma sensação que está com o corpo ruim, com febre, etc., a tosse, que normalmente é uma tosse seca que a pessoa sente, e a dispneia, que é a falta de ar ou uma sensação de cansaço que a pessoa pode ter. Além desses 3 sintomas mais comuns, podem aparecer alguns outros sintomas, como, por exemplo, coriza, pode ter uma dor de garganta associada, pode ter também um sintoma que apareceu no decorrer do desenvolvimento da doença, que é a alteração de olfato e paladar, consequentemente, que a gente chama de anosmia. E, além disso, podemos ter também alguns outros sintomas que são atípicos, mas os principais são esses 3, principalmente, que eu falei primeiro. Opa, Davi, é mito ou é verdade que os sintomas da Covid variam de pessoa para pessoa? Você já disse os 3 principais e outros, né, que podem vir também associados aos sintomas maiores. Mas é mito ou verdade? Dizem até que a pessoa pode ter diarreia, Davi, ou até não apresentar nenhum desses sintomas que você colocou e ainda assim estar contaminada? Sim, ótima pergunta. Então, o que acontece? É verdade, sim. Cada pessoa pode ter um sintoma diferente. Uma pessoa pode ter febre, pode não ter falta de ar, a pessoa pode só ter coriza, às vezes. Ou, igual você falou, você citou diarreia, né? Os sintomas abdominais, diarreia, dor abdominal, são sintomas considerados atípicos. Mas existem relatos de casos aí de pessoas que têm esse sintoma isoladamente e que testaram positivo para a Covid-19. Então, assim, claro que a gente vai acender um alerta, né, mais satisfatório com os principais sintomas. Sim. Mas, se porventura a pessoa apresentar isoladamente uma diarreia, como você disse, a gente fica um pouco, né, ligado ali. Pode ser Covid? Pode. É até várias pessoas têm me procurado a respeito disso. Todo mundo está, como bom mineiro, na maioria das vezes, ressabiado, né? Começou a coçar o nariz, às vezes pode ser uma rinite, pode ser uma coisa que tem nada a ver com Covid, mas se você sentiu alguma coisa, você acha que pode ser Covid. Então a gente tem que ficar atento mesmo, entendeu? Pode acontecer esses sintomas isolados. Com certeza. Diarreia, por exemplo. A diarreia só isolada já pode ser um sinal de alerta também? Você deve se ocupar disso? Então, na verdade, é mais raro, é bem mais raro a pessoa apresentar somente a diarreia. O que é o ideal? Vamos supor, você está com diarreia, né? Fique atento se vão aparecer outros sintomas, né? Dos que eu citei, sim. Mas uma pessoa assintomática para Covid, né? Vamos supor, eu já tive Covid, isso supondo, e eu não tive nenhum sintoma. Eu só fiz o teste por fazer mesmo, por ser profissional de saúde, e dei positivo. E aí, eu posso ter uma diarreia que não tem nada a ver com Covid também. Peraí, o que você colocou aí é fato? Não, ou é não, hipotético? É hipotético, ok. Entendi, Sim, entendi. Mas qualquer sintoma agora, fora da normalidade, é interessante a gente acender o alerta e buscar unidade de saúde, né, Davi?
Sim, Olha, buscar uma unidade básica sim, de atendimento, né? sim. Lembrando que o hospital está reservado para casos graves e casos que são encaminhados das unidades básicas. É isso Então, aí. não procurem um hospital, por favor. É isso aí. Lembrando que todas as unidades, já complementando aí, já que você fez esse alerta também, vão começar a funcionar até as 9 da noite, a partir do dia 29 de junho. Doutor Davi Mourão, é mito ou verdade que a letalidade da doença é baixa? E se for verdade, qual é então o grande problema do coronavírus que ocasionou uma pandemia impactando o planeta, o mundo inteiro? Perfeito. Sim, é verdade que a letalidade é baixa. Então, o que é letalidade? É a porcentagem daqueles que adquirem a doença que evoluem para óbito, que morrem, né? Então, o coronavírus tem uma baixa letalidade, abaixo de 10%, aí, abaixo até, dependendo se não for grupo de risco, chega a 1%, 2%. Porém, qual que é o grande problema do coronavírus? Apesar de ter uma baixa letalidade, ela tem um grande potencial de disseminação, de transmissibilidade. Então, uma doença que estava na China há poucos meses atrás, chegou no Brasil questão de 1 mês, 2 meses. Aí você já tem uma noção do tanto que ela é transmissível. Então, o grande problema é esse, que ela se espalhou pelo mundo, virando uma pandemia com rapidez tremenda. Então é verdade que ela tem uma letalidade baixa, o que não faz com que a gente relaxe aí as condutas, né, de segurança e prevenção. Afinal, assintomáticos transmitem ou não a doença? Doutor Davi Mourão. Tô gostando das perguntas, é só um tema polêmico. Então, isso entrou, né, na mídia aí no início do mês, porque a responsável da Organização Mundial da Saúde, ela, vamos dizer assim, ela colocou de uma forma que desse a entender que assintomáticos não transmitiam a doença. E aí, no dia posterior, ela acabou dando uma declaração para poder explicar melhor isso. Então, a forma mais fácil da gente entender isso é o seguinte: o que é uma pessoa assintomática, o que é uma pessoa pré-sintomática? É bom mesmo. Sim, perfeito. A pessoa assintomática é aquela pessoa que ela teve a doença ou está tendo a doença, mas não vai manifestar os sintomas hora nenhuma. É aquela pessoa que vai testar, seja um empregado de uma empresa, um trabalhador da saúde, vai fazer o teste e vai descobrir um achado de exame, vai descobrir que já teve a doença ou que está com a doença. A pessoa pré-sintomática é aquela pessoa que ainda não manifestou sintomas, mas que ainda vai manifestá-los. Então é um pouquinho diferente a gente falar que assintomáticos não transmitem, isso é mito, tá? Segundo a coordenadora lá, responsável da Organização Mundial da Saúde, a pessoa pode sim transmitir essa doença. Só que uma pessoa assintomática, ela não fica espirrando, ela não fica tossindo, então a chance dela transmitir é muito menor do que uma pessoa que esteja com sintomas, com tosse, com coriza e tudo mais. Ô, Davi, tem um outro questionamento em relação aos assintomáticos, né? Eles não manifestam, mas eles estão com o vírus dentro do organismo, só que eles têm imunidade suficiente e não vão, né, de uma maneira mais explícita, da maneira que é a transmissibilidade, por gotículas de saliva e tudo mais, eles não vão fazer porque eles estão assintomáticos, eles não vão ter, né, esse comportamento. Então, mas nada quer dizer que eles também não possam transmitir, né? Podem transmitir, vamos supor, através do beijo, Sim. através de compartilhamento de talheres. Sim, se ele passou a copos, mão no nariz isso. e pegou em um lugar, a pessoa pegou também, entendeu? Então pode Sim. transmitir sim, a chance é muito menor, Sim. mas pode. Sim. A questão do pré-sintomático. A pessoa está infectada, ainda não desenvolveu os sintomas, é pré-sintomático pós-testagem, né? Vai levar um tempo, mas vai desenvolver. É isso? Sim, na verdade é pré-sintomático após o contágio daquela pessoa. A partir do momento que ela entra em contato com o vírus, ela pode estar no período que a gente chama de incubação. Então ela ainda não desenvolveu sintomas. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Não tem nenhuma característica do pré-sintomático não, porque se ele não desenvolver, ele não vai manifestar, né? Sim, teoricamente o pré é só uma classificação mesmo. Sim, ok. O pré-sintomático, ele vai desenvolver ainda. O assintomático nunca vai ter os sintomas. Entendi, mas nunca vai deixar de transmitir, né? Ele deixa de transmitir a partir de um certo tempo em que a carga viral, que a gente vai falar também, o que é carga viral? Que é a quantidade de vírus circulante naquela pessoa,
ela já chega num nível indetectável. Sim. Então, se ela não tiver uma carga viral, ela não transmite. teoricamente. Entendi. Isso que eu dizer, nunca vai deixar é naquele período que é o período da transmissibilidade, né, Davi? Vamos dizer assim, os 14 dias que Isso, você tem que ficar em casa. isso né? aí, isso aí. E isso é vital, né? Com certeza. Isso é Por isso que, fundamental, assim, né? pessoas assintomáticas também têm que usar máscara e também têm que ficar o período de quarentena, de isolamento, 14 dias em casa também, sem contatos. Entendi. Então, é mito ou verdade que o simples fato de a pessoa sair na rua sem máscara, mesmo que esteja distante de outras pessoas, pode colocá-las em risco? Mito ou verdade? Muitas pessoas acreditam que o vírus chega no ar. Nos explique isso melhor, por favor, Davi. Sim, perfeito. A pessoa sair na rua sem máscara, então vamos entender uma coisa, para poder. Para que serve a máscara, né? A máscara Primeiro serve de tudo, né? Qual que é a função da exatamente. máscara? Isso. A máscara, ela serve como uma proteção, tanto para a pessoa que está utilizando a mesma, quanto para outras pessoas. Por quê? Vamos supor que você esteja sem máscara. Uma pessoa que está com Covid-19, talvez não saiba ainda, ela pode gerar um aerosol, pode espirrar, pode pegar em algum lugar, você vai pegar e passar a mão no rosto, e com isso você vai levar a mão no rosto e vai acabar contraindo a doença, ou se essa pessoa espirrar perto de você, pode ir gotícula em você. A máscara vai te proteger justamente disso, dessas gotículas, né, que a gente chama de aerosol. Se você estiver com máscara e a outra pessoa que está com Covid também tiver máscara, a chance de transmissão diminui muito, significativamente. Então, por isso que o ideal é que tanto as pessoas assintomáticas quanto aquelas que estão sintomáticas utilizem máscara, porque o índice de manifestação, de transmissão da doença reduz significativamente se todo mundo estiver usando máscara. A gente tem um percentual dessa redução? O Filó varia muito, sabe? Então, assim, uma coisa que fica didática, vamos supor, se eu estiver, você está na rua, você está doente, eu estou supondo. E você está na rua, você está doente, eu estou com máscara, você está sem máscara. A chance de eu pegar é 10%, algo em torno disso. Se eu e você estivermos de máscara, a chance cai para 1%. Então, você vê que significativamente essa queda é muito interessante. É uma grande proteção mesmo. Mas só a máscara, né, de nada adianta se você não tiver uma boa higienização das mãos. Você está lá, né, com o nariz, as narinas e boca, né, as mucosas aí do pescoço para cima protegidos, mas chegou em casa, não lavou as mãos, não higienizou, tocou em alguma superfície que esteja contaminada, a máscara sozinha não vai adiantar. Você precisa de um conjunto de medidas, né, Davi? Para que você para que você seja realmente alguém cuidadoso consigo, né, com a sua vida e com a vida de todo mundo. O grande risco também, Davi, é muito importante que a gente ressalte, né, que nós temos uma subtestagem e muitos assintomáticos nem sonham que estão positivados. Então, a máscara é ainda mais efetiva por conta dessa subtestagem, né, Davi? Com certeza, Filó. Isso aí talvez seja até o principal, sabe? Evitar que os assintomáticos transmitam, principalmente para as pessoas do grupo de risco, né? Sim. E outra coisa também, aproveitando um gancho aí, que eu acho que é suma importância a gente falar sobre isso, a respeito do tipo de máscara que é indicado para cada pessoa, sim, né? Sim. Então, o ideal é que a população em geral utilize as máscaras caseiras, feitas de pano, que a gente consegue comprar em alguns estabelecimentos também e tudo mais, com a finalidade de reservar as outras máscaras mais específicas para os profissionais de saúde. Então, recomenda-se que pessoas da população em geral utilizem as máscaras de pano. Claro que tem que ser uma máscara adequada, com algumas camadas, né, de pano e tudo mais, que cubra todo o rosto, com todas aquelas especificações. A máscara cirúrgica, que é aquela específica, né, para a questão cirúrgica, ela deve ser utilizada principalmente por profissionais da saúde, aqueles que não têm contato direto com procedimentos que geram aerosol. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um atendimento, num pronto atendimento, mas que não vai fazer uma intubação, ela não vai fazer um exame de vias aéreas da pessoa, não vai ver garganta, não vai ver nariz e tudo mais. E uma pessoa que não esteja exposta, né, ao tipo de... O que é aerosol? É quando a pessoa espirra ou tosse e ela acaba lançando muitas partículas que aquelas gotículas, né? Aquelas gotículas da saliva, né? Sim.
E a máscara que mais protege, a chamada N95, ela deve ser reservada para aqueles profissionais que estão mais expostos, né? Os profissionais que vão fazer a higienização de uma traqueostomia, que é a cânula que fica para a pessoa respirar, aqui em alguns casos específicos. Sim. Pessoas que vão lidar com intubação. Por exemplo, eu como otorrino, eu utilizo a N95, porque a gente faz exame de endoscopia nasal em casos urgentes, lidamos com via aérea o tempo todo. O pessoal da enfermagem é muito exposto também, que dá banho no paciente, higienização, fisioterapia também. Então, gostaria de só deixar isso bem claro. Isso é muito interessante. Nós temos várias artesãs produzindo também máscaras. Até a Zizi Miranda com a gente na live aqui dizendo que as dela são de tricoline, e é mesmo. Precisa de uma trama mais fechada para que o efeito da máscara, né, seja potencializado, né, Davi? Exatamente. Não adianta... E lembrando também, é muito importante trocar a máscara, né? Se ela ficar úmida, dependendo do material também, de 2 em 2 horas, até de 4 em 4 horas, se a pessoa não tiver sintomática, né? Não tiver com o nariz escorrendo. Quando você está com o nariz escorrendo, com 20 minutos a máscara já fica úmida. Verdade, então, verdade. Crianças também acabam molhando mais a máscara e os pais têm que ter cuidado, né? É bom que as crianças não saiam, mas em saindo é necessário que essa observação. Ô, doutor Davi, gente, você que nos acompanha aqui na nossa fanpage, depois você vai conferir tudo isso lá no nosso canal no YouTube. Eu estou esperando a sua inscrição, tá? Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo lá e eu quero ver você lá também. A gente vai rapidinho para um apoio cultural, viu, Davi Mourão? E voltamos já, tá bom? Tô esperando você também, não saia daí, a gente volta já. Jornal da Folha, apoio cultural. Arraiado Menor Preço, Três Irmãos. Aqui sua economia é garantida. Confira nossas ofertas para esta quinta na horta. Laranja Pera Rio ou mamão formoso, 99 centavos o quilo. Batata doce roxa, moranga japonesa, cenoura vermelha ou beterraba, só 1,79 o quilo. Melão amarelo ou banana caturra, 1,79 o quilo. Suco de uva integral Aliança, 1,5 litro, 8,99. Feijão carioca para mar, pacote 1 quilo, 5,99. Leite integral Ibituruna, 1 litro, 2,99. Arraiado Menor Preço, Três Irmãos. Jornal da Folha. Os acontecimentos de Guanhães e região no seu rádio. Folha, 12h59, a gente continua aí com o nosso Folha Consciência. Um momento muito importante para cada um de nós e para todos nós como um todo. Está conosco aqui no Folha Consciência de hoje o otorrinolaringologista Davi Mourão, goianense, que vem trazer informações. Ele que lida muito, em especial, né, com a questão da Covid também. Tem sido uma referência na nossa cidade e na nossa região. E está aqui, né, tirando as nossas dúvidas, mito ou verdade em relação à Covid-19. E tem mais uma aí para o Davi Mourão, né? É mito ou verdade que os níveis de carga viral interferem na gravidade da doença? Isso é mais da carga viral ou é mais da minha capacidade de receber isso? É mito ou verdade? Bom, a minha resposta é: depende de ambos. Da minha imunidade, do como é que eu tô, né? Do meu estado geral, né, Davi? Exatamente. Mas sim, é verdade. Quanto maior a carga viral, maior as chances de a pessoa desenvolver uma forma grave da doença. Sim. Claro que isso é influenciado diretamente pela a situação do sistema imune da pessoa, né? Sim. Se a pessoa tiver uma imunidade satisfatória, ela tem maior chance de não ter um caso grave, né? Não evoluir com um caso grave, porque os soldados do corpo dela vão combater aquela infecção com maior, né, efetividade. Sim. Mas, se a pessoa, principalmente um profissional da saúde, ela está exposta a cargas virais maiores por lidar com pessoas que estão graves, internadas em hospital, por exemplo, elas têm uma maior quantidade. O que é carga viral? É a quantidade de vírus que aquela pessoa tem, teoricamente. Então, se uma pessoa está exposta a uma quantidade maior de vírus, o sistema imune dela vai ter uma maior dificuldade de combater aquela quantidade maior. Sim. E com isso, se ela adquire uma grande quantidade de uma hora para outra, o sistema imune pode não ter tempo para poder combater aquilo de uma forma efetiva. Evoluindo, tem uma maior possibilidade de evolução para um caso grave, sim. Então é verdade.
Então, gente, é muito importante, né, que a gente mantenha o isolamento. A gente vai falar disso também, Davi, né, para que você não Com seja certeza. exposto a uma grande carga viral. A gente já sabe que o profissional da saúde, os técnicos, os enfermeiros que estão na linha de frente já recebem isso, já estão, né, à mercê dessa carga viral. Por isso é muito importante que a gente não sobrecarregue o sistema hospitalar, que a gente siga as orientações dos comitês de crise para que tenhamos aí mais condições de passar com menos sofrimento e menos baixas, né, nesse momento complicado de pandemia e desafiador. Mais um mito ou verdade aqui com o otorrinolaringologista Davi Mourão. Olha só, de que forma a doença compromete o sistema respiratório? Agora não é mito e verdade não, é uma informação que a gente quer. Muita gente gostando da explicação. E é muito importante que a gente fale disso, né, com Obrigado. um profissional de saúde, com competência, que tem uma expertise também. É tudo muito novo para todo mundo, mas você já está convivendo com isso, inclusive até testando, né, doutor Davi? Sim, aproveitar para fazer uma merchan, né? Claro, lógico. Fica à vontade. Estamos fazendo teste no São Lucas. Claro que o ideal é todo mundo testar, que o sistema de Sim, saúde absorvesse claro. todo mundo, né? Mas nosso objetivo é complementar, fazer suplementação aí, né? Como o SUS não isso tem aí. teste, a gente não vive no mundo ideal, não tem teste para todo mundo, não tem dinheiro para isso, a gente visa testar aquelas pessoas que têm a necessidade, né? Para poder Sim, agilizar no combate dessa doença aí, tá bom? exatamente. Então, respondendo à sua É. pergunta, de que forma o vírus compromete o sistema respiratório, o vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, ele gera uma resposta inflamatória nas vias aéreas. O vírus gera uma inflamação, que é uma reação já esperada do nosso corpo para combater aquele vírus. E aí, essa resposta inflamatória, ela vai gerar um edema, vai gerar um inchaço, vamos dizer assim, nas vias aéreas de uma forma geral, e principalmente nos pulmões. Esse inchaço ele que vai dar os sintomas de tosse, na maioria da grande, tosse seca e falta de ar. Muita gente relata que é uma sensação terrível de afogar no seco. Não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Já ouvi. Eu não gosto nem de Sim. imaginar isso, sabia? Eu acho que as Nossa, pessoas... não, só de imaginar, assim, Você com certeza. Uhum. Então, assim, ele age dessa forma, ele desencadeia uma resposta inflamatória, gerando um edema, e com isso a pessoa não consegue fazer a troca de gases da maneira satisfatória, gerando a falta de ar, entendeu? Sim. Eu estou lembrando uma coisa, na pergunta anterior a gente falava sobre a questão da carga viral. Eu estou vendo essa questão desse edema que você está falando, desse inchaço. Você imagina o seu pulmão dilatado, só uma fileira muito fininha para o ar passar e ele não passa, você quer buscar o ar, ele não vem. Terrível, né? terrível. Aí a gente vem. Aí é interessante a gente colocar também, Davi, que é muito, mas muito, muito, muito importante que a gente proteja as pessoas que já vêm com o histórico de outras doenças, né? Se a carga viral é um pouco acima, né, ou não é um pouco maior, né, do que você esperava, se você já tem outras comorbidades, você já tem o seu sistema imune, é muito importante a gente falar disso. Davi, eu vou pular um pouquinho o nosso mito e verdade para a gente destacar isso. O organismo já trabalha para combater outras questões no seu organismo. Por isso, no início de tudo, o grupo de risco foi definido. Pessoas com comorbidades, vamos falar disso? Acho que é muito Claro. importante a gente bater nessa tecla para que as pessoas que têm uso de medicação constante, que têm comorbidades, se protejam ainda mais e exijam essa proteção das pessoas que estão no seu entorno. Sim, bom. Grupos de risco, né? Geralmente eles têm outras comorbidades aí. Vamos citar aí a diabetes, que é uma doença extremamente prevalente, né? Muitas pessoas têm. Quem tem diabetes já tem um sistema imune um pouco comprometido. Então, por isso que essas pessoas têm maior chance de ter complicações da doença, além de lesões que são causadas pela própria diabetes. Né? O aumento de açúcar no sangue, ele causa lesões renais, lesões, né, nos olhos, em vários órgãos aí. Então a pessoa já tem uma dificuldade de cicatrização. A gente vê o pé diabético, a dificuldade que é para cicatrizar, né? Sim. A circulação dessa pessoa já não é satisfatória. Então, as outras doenças também. Quem tem doença obstrutiva pulmonar crônica, um tabagista de longa data aí, que tem um efizema, alguma coisa, já tem o pulmão comprometido. Então, se ele tiver uma infecção no pulmão por Covid-19, a chance dele evoluir para óbito é muito maior. Sim. É muito importante a gente destacar essas questões que às vezes passam só como
comorbidades. E às vezes a gente não fala especificamente dessas situações e dessa situação, que é uma situação muito recorrente, né? A gente vê nas unidades de saúde muitos controles aí de muitos pacientes na cidade com essa situação. Diabéticos, doença pulmonar crônica, o pessoal hipertenso, tudo isso ainda complica, né? Ainda prejudica muito mais a situação que a gente está vivendo, né, Davi? Com certeza. Além disso, a gente tem a idade também, que já é um fator, né? Como Sim. diz, DNA, data de nascimento adiantada. É um fator que a gente perde imunidade com o passar Sim, do tempo. É sim. natural mesmo do envelhecimento. É o desgaste do organismo, né? A utilização. Uhum. Ô, Davi, é mito ou verdade? Manter a imunidade alta pode ajudar nesse período? E se sim, Sim, a gente imagina como fazer isso? Só alimentação ou tem Perfeito. outras dicas? Bom, Filó, então assim, 3 dicas principais. Boa alimentação. É verdade, sim, a imunidade tem que estar boa, principalmente nessa época, que além do Covid-19, tem outras doenças de inverno aí que vêm ocorrendo com maior frequência nessa época do ano, né? Sim. Então, o ideal é que a pessoa se alimente melhor, comendo mais frutas, legumes, verduras. É uma alimentação mais saudável, né? Com proteínas, carboidratos e tudo mais. A pessoa tem uma boa qualidade de sono também, isso é de suma importância, a pessoa durma pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Isso tudo facilita no desenvolvimento aí de uma melhor imunidade. E um outro tópico aí seria atividade física, né? Na medida do Sim. possível, se puder fazer dentro de casa, melhor ainda, né? E, resumindo, esses 3 fatores aí que ajudam bastante. Davi Mourão, a gente sabe que nós temos aí um grande número também, você é médico, sabe disso, né, de outra área, mas de insônias aí. Muitas pessoas precisam de ajuda externa, né, para poder dormir, para ter uma boa noite de sono. Existe algo que possa ser indicado? As pessoas devem procurar, né, a unidade de saúde e ver uma maneira de manter essas horas de sono constantemente, para que ela não tenha mais esse fator aí que pode desencadear, por exemplo, uma baixa imunidade. A insônia baixa a imunidade? Ótima pergunta também, Filó. Sim, a insônia pode baixar sim a imunidade. Só que a pessoa tem que fazer colocar na balança, né? O risco-benefício. Sim. O risco daquela pessoa sair de casa, ir até uma consulta, né? Tudo mais. Sim. E o que ela vai ter benefício com aquilo. Tem algumas dicas que você pode achar até na própria internet de melhora de qualidade de sono, né? Eu vou citar algumas coisas aqui que muitos não sabem, mas o otorrino lida com sono também. Uma das sub-áreas aí do otorrino é medicina do sono. É mesmo. Então, a gente lida não é só com ronco, é com dificuldade de dormir também. Exato. Eu pensava que fosse só no ronco e essas outras áreas, assim, a questão de dormir também. Não Sim, sabia. Então, assim, a gente chama de higiene do sono, né? Hoje em dia, quem que não fica mexendo no WhatsApp, numa rede social, logo antes de dormir, deitado na cama, né? Eles Sim. recomendam, como higienização do sono, que você não seja exposto a telas azuis, celular, televisão, esse tipo de coisa, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, assim, se a pessoa tem uma insônia, o ideal é que ela não mexa com aparelhos que estimulem o sistema nervoso dela por Então, um nem é período bom- antes de dormir. Nem é bom ter televisão no quarto, né? Nada eletrônico no quarto já ajuda, né? Sim, o ideal é que não tenha mesmo, entendeu? Então é muito importante a pessoa buscar algumas dicas aí que ajudam ela a pegar no sono. Claro que vai ter pessoas que vão ter que fazer um tratamento medicamentoso, né? Sim. E tudo mais para poder induzir ao sono, mas isso é uma coisa bastante complexa que deve ser levado em conta também o risco daquela pessoa sair de casa, né? Hoje em dia tem muita telemedicina também, tem profissionais aí Tem, que sim. lidam com isso, né? Então ela pode fazer uma consulta através da internet, Você já com um está profissional de confiança. promovendo aí essas consultas, teleconsulta? Você que é um especialista em sono também pode ajudar nesse setor aí, né? Sim, perfeitamente. Estou à disposição, viu, gente? É só ligar no 3421-3230 e a gente pode fazer, sim, uma consulta pelo Zoom, pelo WhatsApp, o que o paciente preferir. E a prescrição a gente consegue fazer também através da rede social, né? Com assinatura eletrônica, tudo mais, a gente pode deixar na casa do paciente ou na recepção da clínica, alguma coisa assim. Tem outros Ok. profissionais também que lidam com isso, psiquiatras, né? Neurologistas. Neurologista, eu imaginei que Então, fosse mais essa área. Ô, Uhum. Davi, voltamos aí. A Covid-19, ela tem tratamento? Como que a pessoa diagnosticada deve proceder? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta também, Filó. A Covid-19, sim, tem tratamento. Mas como toda doença viral, o tratamento é de suporte. É uma boa imunidade, é um repouso, é uma hidratação,
entendeu? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar claro é que muitas pessoas me perguntam no consultório, Davi, eu vou ter que tomar cloroquina? Eu vou ter que tomar azitromicina? Eu vou tomar corticoide? Eu vou tomar ivermectina? Eu vou tomar anita? Então, assim, são os medicamentos que a gente está ouvindo falar bastante aí, né? Muito. Então, uma frase que eu ouvi numa reportagem de um infectologista hoje e que eu gostaria de repetir é o seguinte: entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Verdade. Inclusive, esses dois últimos que você citou, ivermectina e anita, são remédios para verme, né? São vermífugos. Sim. E tem muita gente lembrando usando. que todo medicamento, ele não possui somente uma ação. Eles tratam verme, mas também podem possuir uma ação antiviral também. Sim. Só que o que acontece? A grande maioria desses medicamentos, que a gente ouve falar tanto na mídia, eles não têm estudos satisfatórios aí que comprovem a eficácia. Esses estudos estão sendo feitos por se tratar de uma doença nova. Então, ainda não é nada 100% de certeza não, sabe? Sim. Então, o que eu aconselho? O paciente foi diagnosticado com o COVID, a primeira coisa é o seguinte: esse paciente ele vai ser diagnosticado por algum profissional da saúde, né? Sim, claro. Então, esse profissional tem a obrigação de notificar essa doença à vigilância epidemiológica. É uma doença de notificação compulsória imediata. Então, essa doença vai ser notificada. A vigilância epidemiológica do município está fazendo um trabalho perfeito. Eles acompanham o paciente, eles acompanham todos os contatos do paciente, orientam o paciente o que fazer. Se precisar do médico ir na casa do paciente, o médico vai até a casa do paciente. Então, a gente, como diz, entrega para quem entende. Nós entregamos para a vigilância epidemiológica que ela vai fazer todas as orientações para aquele paciente. Ele vai ter todo o suporte. Uma outra coisa que eu acho que é bastante importante também, Davi, você falando aí do trabalho da vigilância epidemiológica, a gente sabe do comprometimento dos profissionais da saúde em relação às condutas, né? Existe um protocolo, mas existe também uma dedicação muito grande, um esforço ainda maior da equipe de saúde, principalmente das vigilâncias em saúde, a sanitária e epidemiológica, em fazer com que o paciente, né, esteja o mais confortável possível, né, e o mais bem assistido possível. E eu vou voltar aqui, Davi. Você disse que é uma medicação de suporte, não existe medicação para a Covid. Você diminui aí os sintomas apenas, não retire, não tem um combate, porque não temos vacina, não temos nada, é tudo muito novo. Então, mais uma vez, eu volto aqui, vou aproveitar, claro, a sua presença aqui, que é uma especialista, né, para que a gente possa convocar mais uma vez a população, a questão do distanciamento social, a questão do isolamento, a questão da higienização, do uso de máscaras e tudo que a gente fala todos os dias sem se cansar, porque não tem outros mecanismos, né, a não ser que procedamos dessa maneira, não é isso, Davi? Com certeza, Filó. Então, assim, é de suma importância. A gente só vai acabar com a necessidade de distanciamento social e de isolamento social após a vacina. Sim. Então, assim, a gente tem 3 vacinas aí que estão na linha de frente aí, né, nessa corrida aí. A principal delas, a princípio, é a de Oxford. Sim, falamos dela ontem. Isso, exatamente. Começou a ser testada em brasileiros, inclusive, São Paulo, e vai começar no Rio também. E a previsão assim, mais rápida dessa vacina seria até o final do ano. Então, a gente tem que fazer, sim, esse isolamento, esse distanciamento. Em Minas Gerais, o pico está se aproximando, infelizmente. Eles estão falando em meados de julho, e agora é verdade mesmo. A gente vê que a doença está chegando nos interiores, né? A gente vê Valadares aí, Ipatinga, Itabira, como é que tá, né? O CTI 100% de ocupação e tudo mais. Verdade. Então, agora é mais importante do que nunca a gente manter esse distanciamento social, utilizando máscaras se tiver que sair na rua, apenas para coisas essenciais mesmo. Sim. Isso é muito importante que a gente diga, principalmente para um profissional, né, de saúde, um médico como você, especialista aí, né, nas vias respiratórias como um todo. Davi, suponhamos que uma pessoa teve contato com a Covid hoje, com o vírus hoje. Geralmente ela vai começar a apresentar os primeiros sintomas depois de quanto tempo? São os 4 dias, 7 dias, 14 dias? Que tempo? Ou depende de cada um, da maneira que o vírus encontra aquele organismo? Depende de cada um. O tempo é o seguinte, eles falam, né? A bibliografia fala em 2 a 14 dias.
Então, Sim. com uma média de 5 dias. A média geralmente é 5 dias após o contato com o vírus para desenvolver os sintomas. Mas uma pessoa pode manifestar muito depois, outra pode manifestar logo no início, com 2 dias, ou pode nem manifestar, sendo o caso assintomático, né? Conforme a gente disse. Verdade. Outra coisa, a pessoa que foi testada positiva para a Covid-19 pode pegar a doença novamente ou ela fica imune? Uma vez teve Covid, não vai ter mais? Existem estudos? Como é que é? Filó, se Deus quiser, viu? Tomara Só que não, a gente né? ainda não sabe. Ainda não existem relatos que pessoas que tiveram Covid pela segunda vez, como a dengue, né? Você pode Sim. ter dengue mais de uma vez, é uma doença causada por vírus. Ainda não tem Mas, nada. tudo indica que sim, que a pessoa fique imune. Tomara que seja verdade. Tomara mesmo. Davi Mourão, a Nilce Ramos lá do João Miranda está perguntando pra gente o seguinte, o tipo sanguíneo interfere? É verdade ou é mito? Que dependendo, você é O positivo, você é B, o tipo sanguíneo interfere aí na sua ser mais forte na carga viral, por exemplo? Bom, foram feitos alguns estudos aí que falam que as pessoas do grupo A têm maior predisposição ao desenvolvimento de casos graves, sabe? Sim. E, por incrível que pareça, o grupo A é o tipo mais comum, né, de grupo sanguíneo. Então, assim, mas tem que ser feitos mais estudos ainda para falar isso, sabe? É tudo muito novo. A gente não consegue falar nada com 100% de certeza. Ok. Aliás, nada é certeza, né, diante desse desafio que é planetário, né, Davi? Com certeza. Olha, a Gabi Araújo, oi, boa tarde. A Vânia Mourão, oi, Davi, eu estou aqui te assistindo. Também a Zizi Miranda, boa Prima. tarde. Sua prima. Zizi Miranda está lá no Rio Vermelho, boa tarde, doutor Davi. Jaqueline Saf, ei, doutor Davi, grande abraço para você, excelente médico e meu amigo. A Jaqueline. Um abraço, A Eliana Braga dizendo, será que tem como evitar o pânico? Porque eu tô ficando louca. Tô com pavor, muito medo, doutor Davi. Tem jeito? Gente, vou parar de ver jornal o dia inteiro. Assista sua Folha que tem conteúdo bom, né? E a informação é localizada. Isso, com certeza. Né, não? A Maria do Carmo está dizendo, em minha cidade não teve casos de morte, graças a Deus. Bom, gente, quem é que está falando? A Raine Silva, boa tarde, Filó. Doutor Davi, excelente profissional, parabéns pelas informações. Mais gente conosco aqui. Daniel Marques, bom dia, Filó. Pergunta para o doutor quais os procedimentos que devemos ter para minimizar os efeitos do frio e tempo seco no ambiente domiciliar, para não cansar. Como é que é para não causar rinite e outras complicações respiratórias nos adultos e crianças? Verdade. Tudo se confunde nesse momento de inverno, né, Davi? Com certeza. É um momento, assim, delicado. Porque Muito. o pico está acontecendo no inverno, né, no nosso Sim. país. Então, a gente fica com medo mesmo, igual os pacientes estão relatando aí, os espectadores aí, que tem gente em pânico, né? Mas calma, gente, não vamos criar pânico, não, né? Vamos rezar bastante, vamos correr atrás aí. E nessa época do ano, o ideal é que você abra mais a casa, para a casa ser ventilada, né? Deixar o sol entrar, se agasalhe bastante, faça uma hidratação vigorosa, né? E aquelas pessoas que têm rinite, muita gente me pergunta, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu sou grupo de risco? Não necessariamente. Uma pessoa que tem rinite e sinusite não é grupo de risco, mas ela tem maior chance de contrair o Covid-19. Por quê? Ela é uma pessoa que coça o nariz o tempo todo, Sim. leva a mão no rosto para coçar o olho e tudo mais. Sim, Então, é fato. O ideal é, assim, tomar essas medidas que a gente chama de controle ambiental, né? Evitar poeira dentro de casa, passar um pano molhado ao invés de varrer, aspirador de pó, abrir a casa, cobertores, agasalhos, colocar no sol, que a gente deixa guardado o ano inteiro, tira agora do armário, né? Uma Tudo série isso de medidas. para evitar os processos alérgicos, né? Que são muito comuns nesse período, né, Davi? A Luciana Com Monteiro, certeza. excelente médico, muito educado, parabéns. A Matilde da Costa Ribeiro, Obrigado. linda Matilde, dizendo excelente pessoa e profissional. A Vânia Mourão volta, ótima entrevista, parabéns, Filó e Davi. Obrigada, Vânia. Márcia Martins, cria um quadro com o doutor Davi, excelente entrevista. Obrigada, Marcinha. Sabia que a gente Vai já ser estava prazer. pensando nisso? Quem sabe, né? Ai, Davi, tamo aí, né? Informação é o nosso negócio, né, Davi? Você tem um Com conteúdo. certeza. A Maria do Rosário Souto, amo os programas ao vivo, porque quando não posso ouvir na hora do jornal, posso o quê? Ouço mais tarde, né? Beijos para todos da Folha e principalmente o doutor Davi com as orientações. Obrigada, Maria do Rosário. Rai Mariano, boa tarde. O Ivermectina,
Caso queira, pode ser tomado. E qual é a dosagem correta? Bom, o ideal é que não se faça automedicação, né? Então, assim, caso um profissional que te acompanhe prescreva o ivermectina, você pode tomar, sim. Ele optou por te prescrever aquele tipo de medicamento. Mas, como eu disse, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se for passar de uma dose muito alta, aquilo pode fazer muito mais mal do que benefício. Então, assim, se for prescrito por um médico, sim, pode ser tomado, sem problema. Mas se você chegar na farmácia, tem muita gente estocando remédio aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Não façam isso, por favor. Isso é bem importante mesmo. Olha, falando conosco aqui agora, a Ângelo Ricardo está dizendo, olha, quem tem rinite é perigoso, pode agravar? Você acha que já até falou disso aí, né, Davi? Não é grupo de risco, né? Não tem maior chance de desenvolvimento da forma grave, mas tem mais chance de pegar a doença, porque manipula mais o rosto, né, normalmente. Davi, Espirra mais. Tá. Sim, claro. Uma outra dúvida que eu acho que é muito importante que a gente destaque, nós sabemos aí que temos transmissão comunitária já, a coisa já está local, a interiorização do vírus e da Covid é uma realidade hoje. Aquele grupo de risco no início da pandemia, que estava restrito às pessoas com 60 anos ou mais, com comorbidades, isso mudou também, né? A transmissibilidade, a alta transmissibilidade muda também. Esse cenário está meio que geral, né? Foram acrescentadas algumas doenças aí, comorbidades que a gente chama, né, no grupo de risco. Mas tem algumas aí também que não são grupo de risco. Mas são principalmente essas mesmo, Filó. As comorbidades que levam a pessoa à imunidade mais baixa. Vamos citar aí uma pessoa que esteja fazendo uma quimioterapia, uma pessoa que tenha um HIV não controlado, né? Uma pessoa que tenha algum tipo de baixa de imunidade familiar. E aquelas pessoas que têm que tem um acometimento pulmonar. Muita gente tem asma, né? Então é uma coisa bem comum, um grupo de risco bem grande também. Então, basicamente isso. Sim, eu estou dizendo que isso já generalizou, né? Não são apenas essas pessoas que estão à mercê e na linha do tiro da Covid. Está geral, né? Todo mundo. Com certeza. Vamos ficar em casa, se tiver que sair, usar máscara, né? É isso aí. E tomar bastante cuidado. Isso aí. O vírus está aqui, né? Está na região, está circulando. Está circulando. Olha, Geisiane Amorim, Geis, está perguntando, está dizendo o seguinte, boa tarde, Filó, ouvintes ao doutor Davi. Excelente sua entrevista, parabéns pela ótima explicação. Que Deus te abençoe. Além de ser educado e atencioso, já consultamos com ele pelo SUS. É a mesma qualidade de informação e até atenção. Sucesso em sua carreira. A Geisiane Amorim falando com você, viu, Davi? Amém. Obrigado pelo carinho. Paulo Henrique dizendo, oi, Davi. O Francisco Nunes Pimentel, Chiquinho, boa tarde, Filó, Pedro, Davi, Mourão. Tem mais aí, Pedro. Pedro está fazendo uma avaliação ali, já falei da Ângela. A Luísa Flor de Maio, estou amando essa entrevista com o doutor Davi, está de parabéns. A Conceição Gonçalves, tá? Olha, isso mesmo. Oi, cadê? Luiz Felipe Carvalhais Leal, eu conheço esse moço, você também, Davi? Famosos Lois. Oi, Filó, boa tarde. Pergunta ao Davi se há consenso com relação aos danos futuros que os acometidos pela Covid possam ter. Há consenso, Davi? Nada é consenso nessa doença. Nada. Nada é tão bom, assim, fora de formato, né? Além dos danos, as pessoas que ficam no CTI, a gente acha que assim, não, vou ficar no CTI, eu não sou um grupo de risco, se eu for para o CTI eu me recupero e tal. Sim. A pessoa fica meses tendo que realizar a reabilitação, né? Ela perde massa muscular, a via respiratória dela é totalmente acometida, ela pode ficar com sequelas para o resto da vida, tendo que usar oxigênio e tudo mais, né? Então, assim, são inúmeras sequelas, mas a gente ainda não tem um acompanhamento a longo prazo, porque é uma doença que tem 6 meses apenas, né? Então a gente vai saber isso com o passar do tempo. Nenhuma literatura que nos deixe mais bem informados ou mais confortáveis, né, em relação a isso. Exatamente. Olha, Conceição Gonçalves, você falou parar de ver esse monte de coisa na mídia nacional e muita coisa mesmo. A Conceição diz assim, isso mesmo, parei de ficar assistindo jornal de TV. Olho só as notícias pela Folha, jornalismo sério, assisto filmes, leio, faço atividade física, enfim. Tento evitar o pânico, gente. Tem muita gente surtada, é fato, sim. Isso é verdade, né, Davi? Certeza. Com fé e verdade, esperança. Né? A gente está falando aqui, né, Filó? Quem que não tem medo, né? Igual só de pensar em ter uma sensação de estar afogando no seco. Pois né? Você falou, então, já me deu. A gente fica meio asfixiado, né? Só de pensar nisso, né?
Olha, vamos ficar em casa. Vamos gente, ficar em casa. Olha, tá falando conosco aqui agora um cidadão lá do bairro Amazonas, é o Celso Largatixa. Há 3 dias tive sintomas de febre, diarreia, tonteira, olhos vermelhos, tomei dipirona e hoje não sinto nada. Devo considerar ou suspeitar algo relacionado ao vírus da Covid? Ele não foi ao PSF, ele nos informa, e também não foi testado. Sim, o ideal é que se teste todo mundo, né? Esse é o ideal. Sim. Mas, assim, o caso dele é considerado um caso suspeito, sim. Ele teve febre aí, que ele relatou, né? Coriza, Diarreia, isso, tonteira. Sim, então, sim, é um caso suspeito. Ele tem que ficar quietinho em casa. O ideal é que seja testado mesmo, né? Seja via pública ou particular, mas os casos priorizados por serem testados são os mais graves, né? Pelo Sim, SUS e tudo claro. mais. E se ele não tiver condição de fazer na rede privada, fique quietinho em casa por pelo menos 14 dias. Tomando cuidado com se alguém de grupo de risco mora com ele também. A gente tem que lembrar disso, né? Não adianta Sim. você ficar em casa e ter sua avó lá morando com você e não protegê-la, né? Exatamente. Eu vou até falar, o Celso falou como o pessoal que atende aí o bairro Amazonas, agente de saúde, buscar o cidadão, né? Que eles têm sempre busca ativa. O agente conhece todo mundo da área de atuação da sua unidade de saúde. Seria interessante também a equipe dar uma chegadinha lá, né, doutor Davi? Verdade, é interessante, sim, com certeza. O Edgardo Pires Braga. Edgardo, um beijo para você, querido geógrafo. Você conhece bem Professor. ele também. Então, como surgem os novos vírus? Ele quer saber? Bom, os vírus, né, os novos vírus surgem através de mutações, principalmente. O Covid-19, a Covid-19 é a doença, né, o SARS-CoV-2, que é esse vírus que causa essa doença, eles acreditam que surgiu no morcego, né, lá na China, em Wuhan, no mercado lá. Então, são mutações aí ao longo do tempo e que vão surgindo vírus aí cada vez mais, né, esse é bastante fácil de ser transmitido. Cada um tem suas características, né? Por que chama coronavírus? Só uma observação. Curiosidade. Porque o vírus é em forma de coroa, ele é aquela bolinha cheia de negocinho em volta. É verdade. Não gosto nem de ver também não, tá, Davi? Já parei de ver. Olha, tem alguém ainda falando conosco, a Rai Mariano dizendo, agradecida pela resposta, Filó e doutor Davi. Gosto muito do doutor Davi, faço muita propaganda para ele. Obrigado, é a alma do negócio, né? Não é sempre, né, Davi? Olha, a Geralda Leite falando conosco, oi Filó e Pedro, boa tarde. Pergunta para ele se posso fazer caminhada, obrigado. Geralda Leite. Bom, o ideal é o seguinte, se você optar por fazer caminhada, né, agora vai ser mais fiscalizado isso, né? Se tiver alguma aglomeração, a polícia vai começar a intervir. Polícia Militar já atuou hoje, desde cedo. Isso. Então, assim, Guanhães aderiu ao programa Minas Consciente, né? Sim. Então, a gente já está submisso às regras do Estado. Guanhães e as cidades da microrregião. Então, o governador Zema ontem declarou que a chance de realizar um lockdown em algumas regiões é 90%. Então, assim, a chance de fechar tudo mesmo, deixando somente o extremamente essencial aberto, é muito grande em algumas regiões do estado. Né? É verdade, Exatamente. Lockdown em muitos locais. Eu vou trazer uma outra pessoa, tem muitas demandas aqui, vou até sugerir que a gente venha num outro momento também, viu, Davi Mourão? Vai ser um prazer, né? Aí. Vamos fazer mais umas 3 dúvidas aqui. Diz a Eliana Braga, gente, ela está dizendo o seguinte, a cada resposta mais medo eu sinto. Eliana, a resposta, eu falo todos os dias e é fato mesmo, Davi, né? A única vacina que nós temos hoje é a nossa consciência, é o cuidado e o comprometimento com a vida, a minha, né, das pessoas que eu amo e de quem eu nem nunca vi na vida. É só assim que a gente vai combater. Celina Gonçalves está dizendo, também você conhece essa pessoa, claro, né, Davi? Professora. Claro, né, Davi? Celina Gonçalves, boa tarde, Filó. Acredito no profissionalismo do Dr. Davi Mourão, que ele continue sendo um grande médico, atendendo Goiânia e região com muito carinho. Grande abraço e a você também. Obrigada, Celina. Parte da nossa história, professora. Né, Davi? Parte da nossa história. Devo você, né, estar aqui hoje. Ai, Aninha Gonçalves, boa tarde, Filó. Parabéns pela entrevista, Dr. Davi. Muito simpático e sorridente. Já não chega o período complicado, a gente precisa de sorrir, né, Davi? Exatamente, mesmo de máscara, vamos mesmo de com máscara, olhos, né? É verdade. Olha, tá dizendo aqui, olha, boa tarde, é a Cida Cardoso conosco, Davi. Meu filho de 10 anos ama animais e está preocupado, ele quer saber se animais também pode pegar corona. Pode? Boa pergunta, Ótima hein? pergunta. Boa pergunta. Exatamente. Não, até então não há relatos de animais domésticos que tenham tido coronavírus, não.
tomara que não ocorram casos, né? É verdade. Olha, a gente volta numa outra oportunidade, estamos indo embora. Olha, vocês que estão conosco, que participam com a gente, que vêm todos os dias só aqui, tanto na nossa fanpage quanto no nosso canal no YouTube. Zé Maria Silva, boa tarde, um abração para Filó, bela entrevista. Finalizando, a Sara Maria dizendo que está em Patinga, muito boa a entrevista. Olha, você pode conferir a entrevista do Dr. Davi, esse momento nosso aqui no Zoom e no Folha Consciência, vai estar gravado, né? Vai ficar aqui na nossa fanpage, você já sabe o endereço, e também no nosso canal no YouTube. Você vai lá, né? Folha de Goiás, o nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você esteja conosco em todas as plataformas que estamos utilizando para levar cada vez mais informação para você. A gente vai cada vez mais longe para ter você cada vez mais perto de nós. Doutor Davi Mourão, a gente agradece imensamente. Vamos conversar, viu, Marcinha Martins? Um beijo para você, para o Davi voltar mais vezes aqui. E a gente volta. Eu que agradeço, Filó. Estou à disposição aí, viu? Tá bom, é um muito prazer obrigada. aí. Gostei muito do nosso bate-papo. Foi muito gostoso. gostoso. Seja de alguma valia para a população em geral. Com certeza, Davi Mourão, você foi de grande contribuição aqui no Folha Consciência e a gente quer voltar com você mais vezes aqui falando e trazendo esse olhar médico e profissional sobre o que nós estamos enfrentando e a mudança desse panorama que lamentavelmente tem sido diário, tá bom? Verdade. Grande abraço para você. Aí. Um beijo muito carinhoso, tá, Davi? Gratidão. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Folha, 1h32. A Elizabeth Faria está perguntando, é verdade que Goiás tem 21 casos? Sim, é verdade, gente. A gente conversou aí com o médico Davi Mourão e é muito interessante que você, né, utilize aí das ferramentas, né, que são sugeridas para nós e agora, obrigatoriamente, tenhamos que usar, que são as máscaras ao sairmos, quando necessitamos de sair, higienização das mãos e todas as medidas que a gente vem falando sem cansar desde o início da pandemia. Folha 1h32, a gente vai ali e volta já, não saia daí, tem mais informação para você. Tô te esperando. Jornal da Folha, apoio cultural. Arraiado Menor Preço, Três Irmãos. Aqui sua economia é garantida. Confira nossas ofertas para esta quinta na horta. Laranja Pera Rio ou Mamão Formoso, 99 centavos o quilo. Batata doce roxa, moranga japonesa, cenoura vermelha ou beterraba, só 1,79 o quilo. Melão amarelo ou banana caturra, 1,79 o quilo. Suco de uva integral Aliança, 1,5 litro, 8,99. Feijão carioca pra mar, pacote 1 quilo, 5,99. Leite integral Ibituruna, 1 litro, 2,99. Arraiado Menor Preço, Três Irmãos. Jornal da Folha, retratando a realidade com imparcialidade. Folha, 1h34, Edgardo Braga. Um beijo para você, querido. Ele dizendo excelente entrevista. E o Jalim Caldeira dizendo boa tarde, Filó. Manda um abraço para os motoristas. Hoje, 25 de junho, é dia do motorista. Olha, bora pelo Brasil. Não, Jalim, o dia do motorista é 25 de julho. Dia do motorista, dia de São Cristóvão também. Ângela Guiar, grande sabatina, parabéns. Um beijo, tia Ângela. Gente, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que a Polícia Militar, né, ela está aí numa fiscalização intensa pelas ruas de Goiás. Hoje mesmo nós já tivemos a informação de uma pessoa que foi abordada muito delicadamente, muito educadamente por um policial militar. Essa pessoa, né, ela é da construção civil, ela deixou a máscara onde ela estava prestando o seu serviço, né, e foi em casa almoçar e foi abordado por um PM muito educadamente. Né, e de fato ela havia se esquecido dentro do lugar onde ela traz a marmita. Mas enfim, gente, isso está valendo nos 853 municípios mineiros. Ontem nós trouxemos essa informação de pronto, logo após a publicação no Twitter do governador do estado, gente. Então, olha, medidas de segurança, de prevenção, elas têm que ser tomadas por cada um de nós. Lembrando mais uma vez, né, que não existe vacina ainda. A maior vacina no momento é a nossa consciência. A consciência vai nos levar para a prevenção, para a higienização constante das mãos, para a não aglomeração, para o isolamento, né, social, ao sairmos, para uso de máscaras,
né, e exigir aí, né, nos serviços essenciais, a presença de álcool gel para que a gente possa esterilizar as mãos, a gente que está circulando pelas ruas e principalmente, gente, a gente ter amor à vida, né? A interiorização é uma realidade, 21 casos hoje em Guanhães e a tendência é que o número de casos aumente, né? Lamentavelmente aumente. Todos nós estamos sobre a mesma linha do tira, do Covid. Então, todo cuidado é pouco. Você que perdeu alguma parte da entrevista do Folha Consciência com o Dr. Davi Mourão, otorrinolaringologista, você pode vir e assistir lá no nosso canal no YouTube. Você precisa apenas, né, de se inscrever no nosso canal. É o Folha de Goiânia. Eu estou esperando você lá, tá bom? Bom, Jornal da Folha fica por aqui. Para você, uma excelente tarde de quinta-feira. A gente volta amanhã em mais uma edição do JF ou a qualquer momento, numa edição extraordinária. Tchau para você. Obrigada pela sua audiência, Pedro. Mais gente aqui, é o Chiquinho. Filó, o pessoal da Vigilância Sanitária tem que olhar estes ambulantes vendendo máscaras de proteção sem embrulho, abertas ao tempo, pegando poeira, o pessoal experimentando. Aí o contágio do Covid é certeiro. Quando é dia de recebimento na caixa, é pior ainda. Ok, obrigada pela dica. Alô, Vigilância Sanitária, Polícia Militar. Pedro, boa tarde, equipe Folha, boa tarde. Obrigada, a gente volta amanhã. Até lá, gente. Boa tarde, Filó. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Folha. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. Em tempos como esse, é preciso perceber que a vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender.